Queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com muita alegria, é uma honra muito grande estar nesta casa, que eu já tive a oportunidade de conhecer por nome. E eu agradeço o carinho do Ricardo e da Alicia, nas pessoas de quem eu abraço a todos vocês. A gente veio aqui para falar de perdas. E eu não faço a menor ideia por que ainda nós chamamos perdas a esta transformação que os nossos entes queridos passam quando viajam de volta para casa. Eu não sei por que a gente ainda chama de perda a esta temporária separação, a essa suposta ausência. Mas nós chamamos perdas, e é de perdas que a gente veio falar aqui hoje. Eu espero, com certeza, que vocês consigam me suportar até 9h30. E o pessoal estava muito preocupado de deixar as saídas abertas, porque eles têm certeza que vocês não vão aguentar até 9h30, que vocês vão querer sair antes da hora. Mas fiquem à vontade. A gente se acredita em Deus, e acreditamos. E se nós acreditamos, nós sabemos que Ele é um Pai de amor, de misericórdia e de justiça. Nós não poderíamos imaginar um Deus que fosse criar a lei de amor que nos uniria a todos, e depois esse mesmo Deus fosse fazer a grande maldade de nos separar para sempre dos nossos entes queridos, de pessoas que nós amamos. Então, se nós acreditamos em Deus, nós temos a certeza que morrer é simplesmente viajar de volta para casa. Saímos de lá, do plano espiritual, e viemos para a terra para ficarmos por algum tempo. E depois nós voltamos para casa. Então, os nossos entes queridos que partiram não estão perdidos. Sabe, eu fiquei imaginando essa palavra perda no caminho de Pedro Leopoldo até aqui. Você diz assim, alguém te diz assim: você perdeu os seus óculos? Você fala: não, estão por aí, qualquer hora eu acho. Você perdeu sua sombrinha? Perdi. Não faço a menor ideia, não vou encontrar nunca mais. Então, os nossos entes queridos é aquela situação em que você perdeu, mas eles estão por aí. A qualquer hora você reencontra. Através do sono, através do amor que os une, através dos desdobramentos que fazemos enquanto deixamos o nosso corpo aqui. Mas a questão é que Deus deixou 1000 portas de comunicação entre eles e nós. A gente fala de morte dessa forma porque o Evangelho segundo o Espiritismo é que nos ensina que quando a morte vem ceifar do nosso convívio as pessoas que nós amamos, e a gente acha que isso foi prematuro, lá no Evangelho está escrito morte prematura. Prematura em qual sentido? Prematura, eles morreram mais cedo? Eles morreram antes da hora? Prematura de acordo com a nossa vontade. A gente sempre acha cedo a partida de um ente querido. Não importa se de um filhinho de 3 anos ou de uma mãe de 90. A gente sempre acha
que eles poderiam ter ficado um pouco mais. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz de morte prematura, de forma nenhuma nós vamos entender que é porque eles partiram antes da hora. Está tudo certo. Todos partiram naquele momento exato. Na visão materialista da morte, as pessoas dizem assim: mas morreu tão cedo, tinha a vida inteira pela frente. E você olha um corpo sem vida e pensa: puxa, ele tinha a vida inteira pela frente. E continua tendo. E continua tendo a vida inteira pela frente. Como dizia Chico Xavier, nós podemos escapar da morte 1000 vezes, mas da vida a gente não escapa nunca. A vida é eterna. Então, que vida nós estamos pensando que acabou quando a gente fala fulano tinha vida pela frente? Que vida a gente está pensando que acabou? Quem somos nós? Nós somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma? Ou nós somos uma alma que agora está estagiando neste corpo? Nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais. De vez em quando experimentando a passagem aqui pela terra, onde nós viemos com alguma programação. O apóstolo Paulo disse: a vida é uma só. E é verdade. Ora no corpo, ora fora do corpo. Ora de novo em uma nova existência, ora no plano espiritual. Mas a vida é uma só. E a morte é apenas a transformação que nos leva de um ponto a outro de nossa vida, com as várias existências que Deus nos deu. Todas as religiões falam que a vida continua. Todas as religiões acreditam na imortalidade da alma. E nós somos os grandes privilegiados, porque a nossa doutrina prova e comprova a continuidade da vida. A nossa doutrina nos mostra isso de uma forma extraordinária. Continuamos existindo, sentindo da mesma forma, amando da mesma forma. E alguém aí que está num luto fechado, fica pensando: como que ela pode falar dessa dor tão grande, como se não fosse nada? Então, nós compreendemos que mesmo a morte seja simplesmente um voltar para casa, nós sabemos que isto é extremamente doloroso, que são sentimentos que violentam profundamente a nossa sensibilidade. Os espíritos superiores que nos assistem reconhecem que a perda, entre aspas, de um ente querido é uma das maiores dores que uma pessoa pode enfrentar aqui na Terra. Então, dependendo da maneira que esse ente querido partiu, a coisa pode se tornar bastante mais dolorosa, se é que tem jeito. Uma morte violenta, uma doença muito rápida, um ato de violência do trânsito, um ato de violência de um assaltante. Suicídio, então, nem se fala como é traumático para os que ficam. Porque é pior do que o filho da gente morrer, é o filho da gente querer morrer. E muitas das vezes a gente nem sabe por quê. Então, os nossos superiores compreendem perfeitamente. Vejam o que diz Emmanuel: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível
é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então vejam a sensibilidade do mentor do Chico Xavier ao reconhecer como é doloroso. E a gente pergunta, por que Deus criou as coisas dessa forma? Por que é mesmo que nós temos que morrer? Por uma resposta muito simples. Porque somos seres espirituais e precisamos de voltar para casa, no plano espiritual. Lá é a nossa verdadeira casa. E o morrer é só esta simples mudança de plano. Quando meu filhinho se foi em 1983, uma das primeiras coisas que eu senti como é que era bom conhecer a doutrina espírita foi quando o Chico Xavier me disse uma frase, naquele momento em que eu, como toda mãe, achava que o melhor lugar do mundo para o meu filhinho era no meu colo, no meu aconchego, na minha casa. E eu sabia que a vida continuava e eu ficava pensando, ele está chorando? Ele está querendo a minha presença? Ele chora a minha ausência? E eu ficava me martirizando com aquelas coisas. E o Chico, naquela sensibilidade extraordinária, que lhe facultava a capacidade de ler a nossa tela mental e perceber exatamente onde é que estava o ponto nevrálgico das nossas dores, ele falou comigo assim: seu filhinho foi rever velhos novos amigos. Ele voltou para casa. Então vocês não imaginam como que isso cai no meu coração, como aquele refrigério, onde eu não precisava mais me preocupar com ele. Ele já não fazia mais parte das minhas preocupações. Ele foi rever velhos novos amigos. Saímos de uma grande família espiritual. Viemos para aqui e quando nós voltarmos para casa, estará lá a nossa família espiritual nos esperando. Nós, aqui encarnados, quando estamos mergulhados nesse corpo de carne abençoado, mas que limita a nossa compreensão, limita a nossa visão, nós nos esquecemos que somos seres espirituais. Nós esquecemos que estamos aqui de passagem. Nós esquecemos que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que para fazer esta viagem aqui na Terra, o Pai nos coloca vários companheiros de viagem ao nosso lado. E nós, dentro da nossa imaturidade, começamos a chamar esses companheiros de meu e de minha. Meros companheiros de viagem. E eu falo, meu pai, minha mãe, meu filho, meu amor. A gente logo joga o pronome possessivo e se apodera da vida daquele companheiro de viagem que está ao nosso lado. E dentro desse amor mal compreendido, nós queremos ser os deuses das vidas desses companheiros. A gente quer ser o Deus da vida das pessoas a quem amamos, no momento que nós nos julgamos mais aptos do que Deus a achar que é a hora boa deles voltarem para casa. Se perguntar para a gente qual é a melhor hora, qual a melhor idade para o seu pai partir, para sua mãe partir,
O que você responde? Nunca. Nunca. Porque o nosso amor míope nos faz querer eternizar a vida deles ao nosso lado. Só que nós esquecemos que nós também não somos eternos aqui. Então, na verdade, nós queremos ser os deuses, definindo quem volta e quem não volta. Vamos ver o que Emmanuel diz das mortes prematuras. Uma criança que retorna ao mais além, na primeira infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual, que apenas regressou ao teu convívio doméstico, a fim de acordar-te para as realidades da alma, através da saudade e da dor. E do amor. Gente, o que Emmanuel está dizendo aí é que às vezes nós recebemos como filhos almas da nossa idade espiritual, às vezes, e amigos nossos, irmãos nossos, espíritos que lá no plano espiritual se reúnem conosco e dizem: eu preciso de voltar à Terra, eu vou ficar pouco tempo, eu só preciso de um corpo para que eu deixe nele essa ferida que eu trago na minha alma. Então, a gente, orientado pelos benfeitores da vida maior, concordamos. Nós concordamos. Deus não criou o livre-arbítrio para nos tolher da capacidade de escolha em situações tão difíceis. Então, todo mundo que passa por essa dor porque em algum momento, antes de renascer aqui, concordou em passar por essa dor. O nosso livre-arbítrio não é violado. Eu gripei ontem, para o azar de todos vocês. De vez em quando eu vou ter que parar e dar uma tossidinha. Mas, por um outro lado, vai ser sorte, porque eu grito muito e hoje eu não vou dar conta de gritar muito. Então, a gente vai equilibrando aí. Gente, nós concordamos. Um pede, dois obedecem. Às vezes até mais, familiares envolvidos, os que vão ser avós, os que vão ser irmãos, os que vão estar ali naquele cenário. Então vamos todos para a Terra. Nesta encarnação, eu te prometo, então, te receber como filho. Mesmo que a sua partida, lá eu esquecida, que sou ser espiritual também, mesmo que lá, num determinado momento, eu me desespere, mas eu concordo em te dar um corpo para você ficar pouquinho. E eu aprendi isso, destas nossas escolhas, numa tarde de sábado, lá na casa de Chico Xavier, em Uberaba. O meu marido estava conversando na sala com uma senhora, e nós na mesa da cozinha do Chico, umas 5 pessoas. E o meu marido, apesar de estar conhecendo um pouquinho da doutrina, porque a gente fazia culto no lar, estávamos casados há 4 anos, ele já conhecia um pouquinho da doutrina, ele tinha sido seminarista, e tinha estudado em seminário até 13 anos de idade. Então, ele não tinha tido a bênção de conhecer, pelo menos um pouquinho, das leis que regem as nossas vidas. A do livre-arbítrio, a da pré-existência e etc. e tal. Então, uma senhora dizia para ele na copa:
Aguinaldo, você precisa se conformar. Ele estava desesperado, 4 meses da partida do filhinho. Você precisa de se conformar. Foi você que pediu isso. E ele dizia, não pedi não. E a senhora falava, você que pediu. Não pedi, pediu, não pediu. Eu vi a hora que ele batia na dona lá na sala. E eu estava ficando acanhada, porque ele respondia de uma forma muito agressiva. E eu estava ficando um pouquinho acanhada. O Chico falou comigo assim, tá ouvindo o Aguinaldo? Tá vendo? Ele está lembrando. Realmente ele não pediu. Aí eu falei, fui eu? Se foi, fala baixo, porque... se fui eu que pedi, convém eu não voltar para Pedro Leopoldo com ele. Aí o Chico disse, não, querida, não foi nem você nem ele. Quem pediu foi o filhinho. Porque você concordou. O filhinho pediu e você concordou. Porque o seu filho é uma alma que ama profundamente o seu marido. E pediu para vir na sua família, para que a partida dele direcionasse o caminhar do pai em outro sentido. Então veja, não é que meu marido fosse uma pessoa totalmente desencaminhada, mas é porque a gente, quando passa por uma grande dor, a gente redimensiona os próprios valores. E às vezes a dor só vem para nos acordar para esse redimensionar de valores. Um evangélico, grande amigo meu, um evangélico, ele me diz que as pessoas que têm dificuldade de compreender a morte é porque pensam que a morte é castigo. E a morte não é castigo. E eu achei muito interessante a visão da forma que ele coloca, porque nós realmente jamais vamos conseguir compreender Deus, compreender a morte, se nós acharmos que ela é castigo. A gente vai fazer aquelas perguntas materialistas, tinha a vida inteira pela frente, por que meu pai se foi tão cedo, por que ela se foi tão cedo. Então, quando a gente entende realmente o que a morte vem nos ensinar, a gente percebe que ela não é castigo. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Está naquele livro, No Mundo Maior. Eu não estou aqui para ensinar nenhum caminho, porque este caminho de superação de perdas é um caminho que eu ainda estou percorrendo. Graças a Deus, à luz da doutrina espírita, que é o tema desta semana, o Consolador prometido por Jesus. Então, quando nós paramos para pensar nessa doutrina de luz e consolação, e nós entendemos qual foi a mensagem que a cruz nos deixou, a gente vê que nós temos uma oportunidade enorme de compreender a vida, mesmo porque a primeira coisa que a doutrina nos ensina é que tudo passa. Tudo passa. O pior luto passa, a maior dor passa, o maior desespero passa. Só o amor de Deus por nós é que não passa. Então nós não vamos conversar no tempo que nos sobra aqui, nesta palestra, no nível teórico do Espiritismo Consolador. Eu vou contar para vocês como que foi que a consolação foi chegando ao meu coração, da forma que chegou. Eu fico pensando que eu só poderia mesmo ter nascido numa família espírita. Quando eu preparava o tema para trazer para vocês, vieram à tona da minha lembrança fatos que eu posso viver
1000 anos e voltar a pensar neles, que eu jamais os esquecerei. Eu jamais vou esquecer a bênção que foi para mim ter renascido numa família espírita. Aí está o meu pai aos 38 anos, quando o Chico tinha 41. Agradeço ao meu pai, o meu sentimento por ele é de muita gratidão. Ele trabalhava com o Chico lá na Fazenda Modelo, onde nós morávamos. O escritório era a 100 metros da minha casa. E desde a minha mais tenra infância, eu tive essa bênção de estar tão próximo deles. O meu pai estava construindo casinhas na periferia, depois que ele se aposentou da fazenda, e o Chico havia mandado vender parte do lote do centro para o Banco do Brasil, e com o dinheiro o meu pai fazia casinhas para as famílias assistidas. Na 13ª casa, ele, ao atravessar a BR, ele é colhido por um caminhão, e 3 dias depois ele se vai, aos 66 anos de idade. Muito jovem. Foi o segundo companheiro de viagem que eu vi partir. E foi extremamente doloroso para mim vê-lo partir tão jovem, tão saudável, com tanto ainda para nos ensinar. Mas foi no desencarne dele que eu aprendi um dos aspectos mais consoladores da doutrina, que é que nós jamais estaremos separados das pessoas que nos antecederam além-túmulo. Chico Xavier nos contou que ele estava em Uberaba, quando chegou um espírito. Eu não me lembro se o Chico nos contou que era André Luiz ou que era o Dr. Bezerra, eu não lembro qual. E eu tomo o maior cuidado de não colocar palavras na boca do Chico. Por isso que eu fico com o papel, que toda hora que eu for falar nele, eu quero falar textual o que ele me disse, para não colocar palavras na boca do Chico. Então ele conta que ele estava em Uberaba, chegou e falou... O espírito disse ao Chico: vamos ao hospital em Belo Horizonte, porque está na hora de nós ajudarmos a desatar os últimos laços que prendem Lico ao corpo físico. E eles chegam no hospital aqui, no Felício Roxo, e o desencarne do meu pai se processa. Ele estava no CTI após uma cirurgia do atropelamento. E o Chico conta que quando o meu pai sai do corpo, todo a vista embaçada, meio sem perceber direito o que acontecia, meu pai escuta assim, uma mocinha diz assim: pai. E ele olha: você não está me reconhecendo? Sou eu. A minha irmã, que havia partido 7 anos antes, também atropelada. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele foi capaz de nos contar o que é que meu pai pensava e sentia naquela hora, só dele estar assistindo. E o meu pai pensou: minha filha, 7 anos de saudade. Minha filha, você também veio para cá debaixo de um caminhão, como eu. E ele abraça minha irmã, e o espírito dele não resiste à emoção, e ele desmaia. E é levado para algum lugar de repouso, ali por perto, e é acordado para assistir ao próprio sepultamento. Quando ele vai, 12 filhos, todos os amigos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde ele era presidente, a cidade, muita gente, porque era uma cidade pequena,
E o meu pai assistindo em espírito o sepultamento ao lado do Chico. E ele é convidado, o meu pai, a fazer uma prece para agradecer ao corpo físico que lhe serviu de instrumento de trabalho. E é o que ele faz. E se despede daquele corpo como alguém que se despede de um uniforme gasto, estragado e velho, que não precisa mais. Porque assim a doutrina havia lhe ensinado. E assim ele fez. Com esta perda, eu aprendo a certeza do reencontro. E eu sei. Isso aí, clica de novo. Um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, viveremos esta indescritível felicidade na pátria espiritual. Isto está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O novo sentido da vida, depois de uma perda, é fazermos por merecer, para ver se a gente consegue esse merecimento do reencontro o mais rápido possível, porque todos nós, com certeza, nós nos reencontraremos. Então, gente, essa certeza da sobrevivência, logicamente, ela vem acompanhada da certeza do reencontro. E isso é que nos fortalece. É isso é que nos dá a certeza de que todos continuaremos sempre juntos. A partir daí, é fácil encontrar a paciência para esperar, sem o imediatismo de eu quero agora fulano do meu lado. Não, não é isso. Então, com meu pai eu aprendi a certeza do reencontro, a importância de valorizar bem uma reencarnação. E com a minha mãe, com a minha mãe, deixa eu ver se eu tenho o retrato dela. Tá aí. Com a minha mãe eu aprendi sobre a imortalidade, gente, de uma forma que eu tô para conhecer alguém que acreditasse mais na continuidade da vida, como a minha mãe acreditava. Vocês estão vendo que ela tem ali uma mancha na testa? Em 1954, lá na Fazenda Modelo, ela teve uma forte alergia com cibalena. E o corpo inteiro abriu, quase em feridas. E o Chico passava lá em casa para aplicar passes e cuidava daquele corpo todo ferido e aplicava os passes. E quando passou toda aquelas brotoejas, aquela infecção, ficou uma mancha rosa, assim, na testa dela. E ela ficou incomodada com aquela mancha enorme na testa e reclamou com o Chico. Eu acho que ela queria que Chico fizesse um peeling espiritual. Ô Chico, ficou uma mancha aqui na minha testa. E ele, pois é, Maria, ficou sim. Porque todas as vezes que você se olhar no espelho, você vai se lembrar que esta existência você trocou uma lepra por trabalho. Num claro entendimento da primeira epístola de Pedro, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, ela não precisava de sofrer a lepra para resgatar um passado delituoso, como todos nós temos. Se não o tivéssemos, não estaríamos aqui. Então, a ela foi dada a oportunidade de resgatar pelo trabalho. E ela trabalhou. 18 filhos. Acho que eles vão renascer estéreis na próxima reencarnação. E eles mantiveram
Eu não vou ficar falando, eles me xingariam muito. Vou falar que eles trabalharam um pouquinho na seara do mestre antes de voltar para casa. Meu pai volta muito cedo, aos 66 anos. 2 meses após a partida do meu pai, eu encontro a minha mãe sentada triste, muito triste, lá na sala da casa dela. Eu já estava casada, fui visitá-la. E, ô mãe, o que foi? Ah, estou aqui. Estou muito triste. É, mãe? Tá bom, vamos lá ver a tristeza. Ela tinha um grupo de amigos em tempo de solteira, e eles trabalhavam na fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo, e eles faziam serestas, e o único clube da cidade era o clube ligado à fábrica de tecidos, e eles dançavam, e o meu pai dançou 3 vezes com uma morena lindíssima chamada Josefa, e isso na época era um compromisso seríssimo, quando você dança 3 vezes com a mesma pessoa. E a Josefa se foi, muito jovem, 20 anos a Josefa se foi. Agora eu volto lá, com 2 meses da partida do meu pai, encontro minha mãe triste. E ela diz, ah, eu tô triste mesmo, aposto que Lico tá lá com Josefa. E nós íamos a Uberaba. Ela não tinha coragem de pedir Chico mensagem, mas ela ficava lá olhando para ele a noite inteira. Quando acabava, Chico dizia, Lia, ele chamava minha mãe de hora de Maria, hora de Lia. Lia, Lico esteve aqui, falou que está tudo bem, mas que ele não ia dar mensagem não, porque ele não ia escrever não, porque tem tantos jovens necessitados na fila, precisando de falar com seus pais. Ele disse que está tudo bem, que depois escreve. Minha mãe vinha embora. Daí 4 meses, ó, nós lá de novo. Ó, Lia, Lico mandou falar que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas ele não vai escrever não, que tinha muito jovem na fila. E mãe, só pode estar com Josefa. E ela rezava, Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? 2 anos depois, vem a mensagem. Meu pai começa assim, Lia, pra que tanto barulho? Tipo, só morri. Isso, gente, isso é a maneira de encarar a partida dos nossos entes queridos antes de nós. Pra que tanto barulho? E o meu pai já tinha percebido todo o ciúme da minha mãe, e ele, depois nos 60 páginas, a mensagem, porque ele aproveita para dar instruções para o centro, ele aproveita para trabalhar doutrinariamente, como ele sempre fez. E no finalzinho, ele pede a minha mãe em casamento de novo e diz a ela que esperava por ela lá. Quase que tivemos que fazer um noivado póstumo. Tamanha a felicidade dela. O tempo passou. Passaram muito tempo, muitos anos, uns 30. E eu estava fazendo uma maquiagenzinha levinha assim na minha mãe para que ela gravasse um documentário sobre materializações, porque aconteciam materializações lá no Luiz Gonzaga. E eu estava passando assim o blush e ela com a cara ruim. Ô mãe, não está gostando não? Ela, não minha filha, eu estou olhando aqui, eu estou quase indo embora. Eu tô, esse caco Lico tá lá remoçado. Ela tinha certeza que ela ia encontrar. Ela conhecia a plasticidade do corpo espiritual. Ela sabia que a criancinha, se não for voltar logo, não fica criancinha, reassume a condição de adulto. Ela sabia que o velhinho não continua velhinho, ele se rejuvenesce. Ela sabia isso tudo. E ela chegou lá. E já estão juntos. E nos protegendo. E isto é maravilhoso. O meu filhinho sofreu uma pequena queda da garupa da bicicleta da babá. E
Acho que do outro lado tem também uma coisa. Tem. Todo mundo que assistiu esse filme me perguntava: Chico falou mesmo aquela coisa com você? Eu não acredito que ele falou aquela coisa com você. E falou. E falou, e isso é de um ensinamento, eu vou falar a coisa. É de um ensinamento tão maravilhoso, esse outro lado do perdão, que eu espero em Cristo que isso ajude algum coração enlutado aqui presente, que porventura possa estar pensando que não está tudo certo. E está tudo certo. O Chico... Bom, ele caiu, meu filhinho cai de uma bicicleta. Nós tínhamos uma monareta para passear com as crianças. Vocês lembram da monareta? Tem hora que eu me sinto um dinossauro. Tem gente aí que nunca viu uma monareta, viu? Me consola, gente. Quem já viu uma monareta? Obrigado. Aquele cano, aquele guidão com uma cadeirinha e tinha o cinto de segurançazinho para passear com meu filhinho de 3 anos na rua plana do meu bairro. E a monareta estava com o pneu furado, ela colocou a criança na bicicleta grande, na garupa, e foi fazer o passeio matinal. Pararam na mercearia da esquina, e quando ele vai subir de novo, com a bicicleta parada, ele vai subir na garupa e cai do outro lado. Cai, dá 3 pontinhos besta aqui, na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, ele teve a primeira convulsão às 7 horas, antes de 10 horas já tinha partido. Então, quando eu chego daqui do hospital, que eu chego em casa, a babazinha de 16 anos me diz: eu matei seu filho, né? Não, Sãozinha, você não matou meu filho. Você me perdoa? Pelo amor de Deus, me deixa, vai cuidar dos outros 2. A Mariana estava com 4 anos e meio e o Aguinaldinho com 6 anos. E Rangel com 3. Vai cuidar dos outros 2 para mim? Não se preocupe com isso. E ela insistindo, insistindo. Eu disse: você é responsável pela queda, mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma queda tão boba. Você é responsável só pela queda. Pela morte, não. Não se preocupe. Está perdoada, não se preocupe. Cheguei em Uberaba, Chico disse para mim: você perdoou a babá, não é, minha filha? Perdoei, Chico. Você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você deveria tê-la agradecido, que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportariam o remorso. E aí o Chico me descreve, e eu conto esses detalhes, para que nós percebamos que tudo está encaixado, tudo tem sua hora certa, ninguém vai antes da hora. O Chico descreve a nossa sala de televisão, que tinha uma alvenaria grande, davam 14 almofadas. As crianças jogavam aquelas 14 almofadas no chão, davam um monte dessa altura, e eles ficavam pulando. E segundo o Chico, ele descreve a minha sala, na qual ele nunca tinha entrado. Ele descreve as almofadas, descreve a brincadeira e me conta que o meu pai, desencarnado já há 4 anos, ficava tomando conta da cabeça do meu filhinho para que ela não batesse no chão forte e ele partisse antes da hora. Se para uma criança de 3 anos faz diferença para Deus não ir antes da hora, nós com certeza podemos observar que aquele caminhão desembestado que atravessou o asfalto e colheu um carro de família não o fez antes da hora. Não levou aquela família antes da hora. Porque Deus não permitiria.
arrumaria mecanismos de conservar a nossa vida. Porque se para o meu filhinho, que não tinha um passarinho para dar água, era importante para Deus que ele não se fosse antes da hora, quanto mais para nós outros, que temos uma vida já toda organizada, não é? Então, gente, isso explica as mortes que nós chamamos de prematuras. Isso explica. O Chico me explica que o meu filhinho tinha sido uma alma que havia se comprometido através da inteligência. Usou a inteligência nem sempre para o bem. Quando ele desencarna na outra existência anterior a esta, ele tinha estragado, lesado o cérebro do espírito, o cérebro perispiritual. E ele precisava de um corpinho para deixar aquele estrago. E ele traz aquele estrago em forma de aneurisma, que romperia num determinado momento, que no caso nosso seria por volta de 3 anos, com queda ou sem queda, o aneurisma romperia. Esta explicação também explica os tumores infantis, as doenças congênitas, as paralisias cerebrais, as doenças mentais, os acidentes fatais. A pessoa que se interna por um motivo e morre pelo outro muito diferente, uma infecção hospitalar, uma coisa qualquer. As balas perdidas, que não são perdidas. Então, há um mecanismo divino controlando, coordenando as nossas vidas. O acaso não existe. O acaso não faz parte dos planos de Deus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo com uma alimentação saudável, evitando os vícios, evitando os venenos que a cólera, a tristeza, a mágoa lançam no nosso organismo. Nós precisamos de cuidar de nós, educando a nossa alma. Mas, se mesmo fazendo isso, nós formos colhidos, por exemplo, por uma infecção hospitalar, por uma bala, por um assaltante, por um louco no volante, nós vamos ter a certeza absoluta que o louco no volante, o médico irresponsável, o marginal armado, são agentes, simplesmente agentes do que já iria mesmo nos acontecer. Agora, eu não desprego do papel para eu poder passar essa teoria da melhor maneira possível, com o menor número de palavras possível. O escândalo tem que vir ao mundo, mas ai daquele que for o portador. Assim disse Jesus. É necessário o escândalo, mas ai daquele. Escândalo. A dor é necessária. A dor é necessária. As doenças. Tudo de ruim que levam os corpos, que matam os corpos, são problemas necessários para este planeta, porque nós não somos eternos aqui. E nós temos que partir de alguma forma, deixando os supostos culpados pela nossa partida ou não. Uma certeza nós temos: Deus não deixa a medicina matar quem tem que ficar. E não deixa a medicina salvar quem tem que ir. Mas isso não significa que nós não vamos reivindicar, enquanto cidadãos, um melhor sistema de saúde mais adequado. É que nós não vamos querer acompanhar o nosso paciente, o nosso doente, para ver se ele está sendo bem tratado. Isso não significa que nós vamos nos omitir de jeito nenhum. Mas uma coisa é certa:
o acaso não existe, porque o médico irresponsável, alguns, o marginal, a bala perdida, o motorista, são agentes que alguém chamou outro dia de instrumentos cegos da lei. Deus não precisava que o mal acontecesse na terra para que a lei dele se cumprisse. As leis divinas se cumpririam de qualquer forma, porque elas são divinas e têm as características do Criador. Elas são eternas e imutáveis e perfeitas, assim como Deus. Então Deus permite que essas coisas aconteçam, porque não vai de forma nenhuma atingir aquele que tinha que continuar por aqui mais algum tempo. Isso nós temos certeza. Isso nós podemos ter a certeza, porque vejam, eu vou me desencarnar com um tiro, mas eu não nasci para desencarnar com um tiro. Porque para eu nascer para desencarnar com um tiro, alguém tinha que ter renascido para me atirar em mim. E ninguém renasce com karma negativo. Você vai renascer, você vai passar o carro em cima de fulano, você vai beber e vai matar fulano. Você vai renascer e vai negligenciar um atendimento médico. Não, ninguém renasce com karma negativo. Então nós também não renascemos assim. Mas Deus sabe que as coisas vão acontecer. E nós, pelos complexos de culpa que trazemos subliminar, também achamos que merecemos o sofrimento. Então, Jung chamaria isso de sincronicidade. Apenas fica ali a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Não existe, era o homem errado no lugar errado, na hora errada. Não, não existe. Então Deus só coloca na frente de uns aos outros. Deus não precisa do mal para que sua lei se cumpra. Mas já que nós vamos criar o mal, então este mal é utilizado no cumprimento da lei. Mas não precisaria de ser dessa forma. E não será assim por muito tempo mais. No Réveillon de 83 para 84, eu peço desculpas, porque eu não estou fazendo uma palestra, um estudo sobre lei de causa e efeito. E alguma coisa pode ter ficado estranho. Eu peço aos palestrantes da casa para depois conversar com o pessoal aí mais tempo sobre lei de causa e efeito, tá certo? Porque não é o nosso objetivo de hoje. Eu só queria passar, era essa certeza de que realmente nós compreendamos ou não as leis de Deus, são elas que estão regendo as nossas vidas e nós todos estamos amparados por ela. No Réveillon de 83 para 84, eu tinha agregado ao meu luto, dentro da minha imaturidade, eu tinha agregado ao meu luto aquele sentimento de vitimização. Eu me achava a pessoa mais infeliz do mundo na porta daquele asilo lá de Pedro Leopoldo. Milhares de pessoas querendo entrar para ver o Chico. Eu havia me perdido da minha mãe e ela que tinha o trânsito livre. E eu e meu marido ficamos espremidos ali no meio da multidão e eu fiquei arrasada porque eu pensava, meu Deus, olha o que a minha vida virou. 5 para meia-noite, eu passava os réveillons até então, numa festa, num baile, numa praia. Meu Deus, olha onde eu estou. Meu Deus. E eu naquele sentimento de vitimização, ainda não tinha de todo entendido o papel da dor na minha vida. Quando eu consegui chegar perto do Chico, faltava 1 minuto para meia-noite e eu não conseguia falar mais. Ele estava sentado numa poltrona, Beger, e eu só abaixei na frente dele, coloquei os 2 cotovelos
nos joelhos dele e chorei. Eu chorei ali, não conseguia falar nada, e logo em seguida eu fui tomada de um bem-estar, uma coisa extraordinária que eu não sei explicar. E eu pensei assim, olha só, cresci ao lado do Chico e nunca percebi a aura dele. Agora que eu estou entendendo por que as pessoas que chegam perto deles choram. Porque é como se estivesse tomando um banho de amor e luz na aura de Chico Xavier. E eu pensando nisso, levanto os olhos, já totalmente harmonizada, pacificada, tranquila. Eu pensando nisso, eu levanto os olhos e olho para ele, e ele me diz assim: não sou eu não, minha filha. Tipo, o bem-estar, o banho de luz e amor. Ele diz: não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que chegou aí por trás e te abraçou. Mas é lógico, 4 meses depois, o meu filhinho está ali me abraçando. Isso só era possível na aura de Chico Xavier. A mensagem que o meu filho me trouxe, e eu quero falar um pouquinho disso. A mensagem que meu filho me trouxe não teve aquele poder impactante para milhares de mães que descobriam naquele momento que a vida continuava. Porque tem mãe que chegava no Chico e era na hora que recebia a mensagem que o filho dizia: mamãe, eu estou vivo, a vida continua. Vi você fazer isso, vi você fazer aquilo. Então as mães descobriam naquele momento que o filho não estava dormindo eternamente na vida imortal. Que a vida imortal era acordada, era lutando, era tentando se adaptar. Então, para mim, não houve esse impacto. Mas houve uma coisa muito impactante. Nós estávamos sentados na mesa. Não sei se vocês se interessam por esse detalhe, eu vou passar rapidinho por ele. Eu estava sentada aqui na ponta e o Chico lá. A mesa mais ou menos desse tamanho, nós íamos comentar o Evangelho. A minha mãe do lado de cá saiu e no meio da reunião, ela saiu, já era 1 da manhã, nós estávamos lá desde 8 da noite. E passou-se um bilhete para mim que eu me desculpasse com a minha mãe, que havia acabado de chegar de Recife um médium e que seria colocado na mesa para comentar o Evangelho. Esse detalhe é para vocês verem que eu nunca tinha visto o médium e ele nem sabia quem eu era. Ele não sabia nada de mim. Que eu era de Pedro Couto, por exemplo. Que eu estava ali porque eu tinha perdido um filho, por exemplo. Como é que eu chamava? Não, ele não sabia nada. Aí, de repente, lá no meio da psicografia, ele me cutuca: seu nome é Célia? Eu digo: é. Seu filho agora. Como é que você sabe? Gente cochichando lá no pé da mesa. Como você sabe? Ele me diz a coisa mais maravilhosa que eu poderia ter ouvido. Ele diz assim: por que está falando lá agora, está escrevendo lá agora o espírito de uma criança que corria aqui pelo salão e toda hora ele chegava perto da sua cadeira e te abraçava. E agora chegou perto dele um senhor e descreveu o meu pai. Chegou perto dele um senhor que disse assim: Rangel, agora é sua vez. Vai lá falar para sua mãe. Então, para mim, gente, não foi só a mensagem que o meu filho traz. Para mim, era saber que 1 ano após a partida dele para o plano espiritual, ou melhor dizendo, 1 ano após ele ter voltado para casa, ele era uma criança que se comportaria numa reunião de adultos como toda criança, correndo e brincando para lá para cá. Quer dizer, ele estava perfeitamente adaptado à nova vida. Isto realmente foi extremamente consolador. Isso realmente nos fortalecia muito. A minha cidade muito pequena, todo mundo que perdia alguém era levado até mim. Eu dava aula de química no colégio,
220 alunos todo ano, durante 23 anos, alguém acaba te conhecendo, né? Então, a cidade era pequena e todo mundo me conhecia. Quando alguém perdia filho, levava para conversar comigo, para eu dizer aonde que... Eles queriam saber onde que eu tinha encontrado aquela força, onde é que eu tinha encontrado aquela consolação. E eu pensava, que força, estava doendo pra caramba, eu estava sofrendo muito. Mas as pessoas achavam que uma mãe espírita perde filho diferente. E levavam lá as senhoras para conversar comigo, e eu tentava. Eu falei, Chico, eu sinto que eu não estou conseguindo consolar essas senhoras. Eu sinto que não consigo, elas saem de perto de mim como chegaram. E ele disse assim para mim, minha filha, era preciso ter o curso de religião que você teve. Porque realmente a gente aprende a doutrina e a gente vai compreendendo. E sofrer com compreensão é um sofrimento menor. E aí eu me lembrava da minha mãe no culto, no lar, a gente pequenininho, e ela mandando que nós repetíssemos mentalmente a oração dela. E ela orava por todos aqueles que sofriam sem compreensão de causa. E eu também, só que eu não fazia a menor ideia o que era gente que sofria sem compreensão de causa. E depois é que eu fui compreender, no momento que a perda me alcança, já compreendendo sobre as leis que regem as nossas vidas, eu sofria assim diferente, porque eu sofria com compreensão de causa. Eu sabia que estava tudo certo, como diz aquela peça de teatro, tá esquisito, tá tudo certo, mas tá esquisito, mas estava certo. Então realmente a doutrina nesse ponto é maravilhosa. E o Chico me conta, querendo me ensinar que o que consolava era o amor e não a palavra. Ele me conta que levaram até ele aqui de Belo Horizonte uma senhora, dona de uma construtora, e me permitam não dizer o sobrenome, mas era um sobrenome estrangeiro. E essa senhora, o filho dela de 12 anos havia se matado. E eu só conto essa história porque eu tenho certeza dos detalhes que o Chico me contou, esses eu não esqueci. E essa senhora estava desesperada porque ela queria saber por que aquele menino que tinha tudo se matou. E do lado dessa senhora estava ali o espírito do filho, totalmente sem condições de conversar com a mãe. E Chico fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E ele então abraça aquela senhora. Abraça aquela senhora e passa todo o amor que a gente imagina que ele era capaz de passar. E ele fala, parece... E ele falou, eu não tinha o que dizer. Eu abracei e choramos juntos. Então ali era empatia, não é? Ele falou assim, parece que aquilo ajudou ela um pouquinho, ela saiu mais tranquila. Mas a gente sabe como é que era aquele banho de amor e luz que ele nos dava. E ele fala para mim, Chico me conta, que esse menino havia se matado porque ele renasceu com uma programação de vida de dar uma boa finalidade à estrutura financeira da família, que era muito dinheiro. E que quando ele viu que a educação hedonista que ele estava recebendo, totalmente voltada apenas para os valores materiais da vida, quando ele viu que ele não ia ter condições de desempenhar a tarefa para a qual ele havia renascido, ele prefere ir embora para casa. E se dá um tiro e se vai. Como que Chico ia falar para aquela senhora? A educação que você deu. Como? Então o Chico abraça aquela senhora. 30 anos se passaram dessa história. Chegou no Luiz Gonzaga recentemente, uma gerente de um banco, lá de Pedro Leopoldo,
cujo filho de 12 para 14 anos, mais ou menos, havia sido atropelado por um caminhão quando estava passeando de bicicleta com os amigos. Eram 5 de bicicleta no bairro e o caminhão chegou e zarpou com a vida de um deles, o filho dela. A sobrinha dela foi num vidente, desses que jogam búzios. E o vidente disse: olha, o seu primo está muito mal. O seu primo não se conforma por ter morrido. Está se sentindo muito sozinho. E falou que, inclusive, ele vem cá buscar o amigo dele, Gustavo, para ficar com ele. Que louco. Que coisa. A mediunidade sem Jesus é extremamente desesperadora. Porque a mediunidade é para consolar. Se você não tem uma notícia boa, não dê. Mas também não inventa. Igual os médios, muitos estão inventando. Inventando historinhas. Você recebe uma mensagem, alguém dizendo: veja, recebi a mensagem da minha mãe. Ah, é? Você lê. Podia ser de 500 mães diferentes para 1.500 filhos diferentes. Tem uma particularidade sequer. Uma de nada, né? Então a mediunidade sem Jesus é desesperadora. E essa senhora me pergunta: tá péssimo lá na minha família, entre os amigos, porque o vidente falou que o meu filho está vindo buscar um amigo para fazer companhia a ele. E ela vira dentro da crença dela. Ela era de outra religião, senão ela saberia que não é assim que funciona. Ela, dentro da crença dela, ela fala comigo com uma dor. Ela diz assim: meu filho virou um encosto. É isso que meu filho é? Um encosto? Um fantasma que tira a vida dos outros? Então, gente, para consertar o estrago de uma mediunidade desesperadora, foram precisas muitas horas de conversa. Muito explicando. Um belo dia eu disse a ela: vamos colocar o seu nome e o nome do seu filho na nossa reunião de radiações e preces. Quando ela me deu o nome do filho com o sobrenome, parece que um choque elétrico percorreu a minha medula de cima e embaixo. Era o mesmo nome de 30 anos atrás que Chico me contou em Uberaba. E eu olhei aquilo, o sobrenome era estrangeiro, lembra que eu falei? Inconfundível. Eu falei: Jesus, será este o mesmo espírito que saiu da vida há 30 anos por querer e agora sai no momento que ele mais queria ficar, para aprender a valorizar a bênção da vida? Fiquei pensando e fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, porque eu vou contar para vocês. Pode me mostrar aqui uma coisa. Pode passar. Não vou falar de desencarnes coletivos, não vou falar disso. Vou falar disso. Em 2006, um mosquitinho picou a perna da minha filha e em 3 dias a dengue hemorrágica a levou de volta. Um mosquitinho foi capaz de desandar todo o veneno que ela havia trazido na alma. Veneno este que ela havia ingerido em Sevilha em 1786. Na porta do CTI, eu orava pedindo a Deus que deixasse a minha filha comigo. Era a 2ª vez que eu estava na porta de um CTI. E eu orava dizendo: Deus, eu tenho impressão
que agora, eu sei que seja feita a sua vontade, mas eu acho que agora a vontade vai ser a mesma minha. Porque, gente, no alto da minha prepotência, eu achei que eu já tinha aprendido tudo que a perda de um filho tinha vindo para me ensinar. E que eu não precisava de passar por aquilo de novo. E eu pensava, e eu pedia, não, eu não preciso mais desse sofrimento. Agora a vontade de Deus vai ser a mesma minha. Porque eu aprendi na doutrina que ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. Então eu pensava que eu já tinha aprendido um monte de coisa. E fiquei ali esperando o desfecho. E a minha filha se foi. Quando ela se foi, eu comecei a pensar numa previsão. E agora que, Priscila, agora que você não vai querer mesmo que eu vá lá, viu? Porque agora eu deixo de novo o Evangelho para passar para vocês experiências dolorosas, porém superadas. Chico Xavier me disse em Uberaba, com 4 meses que meu filhinho tinha ido: ele volta seu neto. Ok, ele volta meu neto. Cheguei em casa, 540 quilômetros de Uberaba, Pedro Leopoldo. Cheguei em casa, quando eu subo para o meu quarto, encontro a minha filhinha de 4 anos e meio. Eu boto a mala no chão, abraço, e ela de cara: mamãe, quando você era pequena, você queria casar? Eu, para mim ver o que ela ia responder, falei: queria, querida, e você? Sempre quis. Mariana, por quê? Porque Rangel vai nascer aqui da minha barriga e vai chamar Rangel. Jesus, onde que essa menina tirou isso? Meu Deus, onde que essa menina tirou isso? Ela vai nascer dela. Que eu tinha o Aguinaldinho também. E fiquei com aquela esperança que o reencontro seria desta forma. Quando as amigas dela, aos 17, 18 anos, começaram a engravidar, gravidez de ficada, se me permitem a expressão tão chula, eu dizia: filhinho, o pior já passou, deixa a mamãe fazer faculdade. Mas ela só correu o risco de trazê-lo de volta aos 26 anos, quando ficou noiva. Antes ela não correu o menor risco de trazê-lo de volta. E ela estava no CTI, o médico dizendo que ela estava muito mal, e eu pensando, ela não vai embora. Previsão de Chico, Chico não erra. Chico nunca errou. Fez pouquíssimas previsões a vida toda, mas nunca errou. Ela não vai embora. Ela não foi mãe ainda. E ela se foi. E naquele momento eu perco 3 filhos ao mesmo tempo. Ela, o noivo dela, que era como se fosse um filho para nós, porque ele era órfão de pai e mãe, e o meu que não voltou. Era muita perda. E eu comecei, os planos mudaram, os planos mudaram, os planos mudaram. Isso foi um plano B, porque Chico não erra a previsão. E realmente tinha sido um plano B, e é pena que não dá tempo de eu contar para os senhores a mensagem que eu recebo de um médium que não sabia absolutamente nada do que havia me acontecido. E eu chego na reunião 3 semanas após a partida da Mariana, sem saber que ia ter psicografia, sem pedir psicografia, nada. Eu chego e o médium lê ao final: mamãe, sou eu, Rangel. Que pena, mamãe, que 23 anos e alguns meses depois, olha você aí passando pela mesma dor de ver um filho partir antes de você. Olha os detalhes. 23 anos e alguns meses depois, olha você aí passando de novo. E diz assim: os planos mudaram, sim, mas não mudaram tanto assim. Afinal, olha nós
realmente juntos, só que do lado de cá. Esta é a psicografia que consola, que esclarece, que prova. Esta é a psicografia que eu pensei que jamais encontraria de novo. Porque eu tenho visto tanta coisa estranha, e o meu aprendizado continuou. O meu aprendizado continuou. Com Mariana, eu fiquei pensando. Lá no Velho Testamento eu havia lido: tudo que não me destrói me faz mais forte. Eu não havia sido destruída pela primeira perda. E logicamente eu estava muito fortalecida, porque ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. Ou você se apequena na depressão, na revolta, na tristeza, no desânimo, ou você busca todos os recursos que a religião, esta religião consoladora te dá, e vocês são muito mais fortes do que podem imaginar. Porque todos vocês, muitos de vocês devem estar pensando: eu jamais teria dado conta. E eu garanto a vocês, se acontecesse com vocês, vocês também dariam conta. Porque é esta doutrina é que nos fortalece. E a gente aprendeu realmente: ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. E no momento que você confia em Deus, no momento que você sabe que Deus está tomando conta de você e da sua vida, nada mais te assusta. Você não tem medo de mais nada. Se tiver algum psicólogo aqui, ele vai saber que todos os medos têm origem no medo da morte. Eu não tenho mais medo da morte. Morrer é voltar para casa e revê-los. Morrer é encontrar o meu pai e minha mãe. Morrer é ver a vida continuando. Morrer é deixar simplesmente o corpo aqui e seguir em frente. É isso que eu entendo. É isso que eu espero. E hoje eu posso dizer sem medo: mande Deus o que mandar para a minha vida, eu sei que eu vou dar conta. Porque eu acredito em Jesus quando Ele falou que jamais seriam colocados nos nossos ombros fardos mais pesados do que podemos suportar. E se Deus vai mandar é porque eu dou conta. Então mande o que quiser. Porque eu tenho certeza absoluta de que vou dar conta. Porque eu acredito em Jesus quando Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. E Chico Xavier falava, engraçado, Jesus não prometeu resolver para nós os nossos problemas. Ele prometeu aliviar. De tudo que eu poderia ter aprendido, eu fiquei me lembrando outro dia. Eu não concordava, desde a evangelização infantil, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Um Deus que eu não sei bem onde está, como é, o que é. Por que eu vou amar a Deus a mais que eu amo meu filho, a mais que eu amo meu pai, meu amor, a minha mãe? Por que eu devo amar a Deus mais? Moisés falou isso e Jesus corroborou. Jesus também disse que teríamos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu fiquei pensando, quando a minha filha se foi, saindo daqui noiva, feliz, ia começar a construir, tinha sido promovida no serviço, a vida material estava fortíssima dentro dela, os projetos, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer,
Não sei se eu ensinei minha filha a morrer. Eu só ensinei minha filha a viver, será? E eu ficava repassando as aulinhas de evangelização. Eu ficava repassando os cultos no lar. Eu ficava repassando, meu Deus, será que eu ensinei a minha filha a voltar para casa? E eu pensava que no meu coração ela não poderia encontrar nenhum restício sequer de um sentimento que dissesse: que pena que você se foi, minha filha. Que pena que você não ficou aqui. Que pena, ela não poderia encontrar. Porque a religião já havia me ensinado a ligação profunda que o amor consolidaria entre os nossos corações. E se no meu coração ela encontrasse um desespero, se ela encontrasse um que pena que você não está aqui, eu pioraria a situação dela. Entendem? O que consola uma mãe espírita? É saber que as nossas lágrimas podem prejudicar. E é claro que eu chorava, e é claro que eu choro até hoje. Mas foi com a perda da Mariana é que eu compreendi por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque só amando a Deus sobre todas as coisas, nós somos capazes de realmente entregar o filho de volta. Entregar. Confiando que os nossos filhos estão melhores lá do que conosco. Só amando a Deus sobre todas as coisas, a gente é capaz de entender o que é o amor. Esse amor materno, que é a expressão maior de amor, que é o que mais aproxima do amor incondicional que Jesus tem por todos nós. Este tão decantado amor materno, que é tão fácil de vivenciar quando a gente recebe o filho, é muito fácil. Amar o filhinho que chega, proteger meu filhinho, o quartinho do meu filhinho, a escola do meu filhinho. É muito fácil amar o filho que chega, mas o verdadeiro amor a gente aprende quando entrega de volta. É o amor que não exige presença, mas que continua existindo cada vez mais forte, estuante e belo, e nos aguarda por reencontro. Muito obrigada. Nós fomos convidados para fazer a oração de encerramento. Mas tá difícil, hein? Então nós queremos abraçar essa irmã e agradecer a Deus. Agradecer ao Rangel, a sua filhinha, a sua família, aos seus pais, a Célia, seu marido, por essa experiência incrível que a vida dela nos traz. E por poder aprender com o seu testemunho o quanto essa doutrina é maravilhosa e consoladora para todos nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de tantas lágrimas, porque somos aqui pessoas que sofrem por ainda não ter aprendido que a vida segue sempre. Mas nós agradecemos, Senhor, porque essa doutrina tem nos ensinado muito e tem nos feito a cada dia percebermos-nos, sentirmos-nos e vivermos cada vez mais como espíritos eternos a caminho do Pai. Querida, em homenagem às suas lágrimas, eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui sobre lágrimas. Abençoadas as lágrimas. Um minutinho. Perguntaram para Chico:
Eu choro pelo meu filho, eu choro pela minha mãe, lá no Pinga Fogo, em 71. E Chico respondeu, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que elas fazem a eles muito bem, porque são luzes nos caminhos daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revoltas de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, prejudicam muito os desencarnados. Então, gente, a lágrima é a coisa mais abençoada, porque é ela que tira do nosso coração o tóxico da dor. Precisamos chorar, precisamos deixar sair a tristeza pela lágrima. E quando se fala em lágrima, Michelangelo não poderia ter sido mais feliz com Pietà, Nossa Senhora. É a ela que nós todas devemos recorrer, porque ela segurou no colo o corpo machucado de Jesus. E neste momento, ela chorava muita dor. E as lágrimas de Nossa Senhora cobrem a todos nós, hoje, que vimos os nossos filhos partirem. Mas as lágrimas de Nossa Senhora nos acompanharam os séculos, também abençoando cada coração que perde o seu filho para a vida, para as drogas, para a prostituição, para o consumismo. Então é Nossa Senhora que vem nos consolar a todos, que ela abençoe muito o seu coração, meu amor.